Agora faltando 10 minutos para as 10 horas na nossa capital. Vamos falar agora no Revista Justiça sobre o novo retrato do trabalho no Brasil, com os serviços feitos por aplicativos e a terceirização. O repórter Sérgio Duarte conversou com o juiz do trabalho e também professor universitário Rodolfo Pamplona Filho. Vamos ouvir. Revista Justiça Entrevista. Doutor Rodolfo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer enorme voltar a falar aqui na Justiça e pedir o cidadão esclarecendo a sua dúvida. Doutor Rodolfo, recentemente acompanhamos um caso de um entregador de um aplicativo que passou mal durante o serviço, acabou morrendo porque não foi socorrido a tempo. Essa tragédia, doutor Rodolfo Pamplona, faz parte desse novo retrato do trabalho no Brasil? Essa sua observação é pertinentíssima. Por quê? Porque realmente nós vivemos um novo perfil, né? Um novo panorama das relações de trabalho no mundo e, em especial, no Brasil, nessa fase de transição. Nós falamos do fenômeno chamado da uberização do trabalho. Nós verificamos também novas modalidades, novos instrumentos de trabalho, como a questão do teletrabalho, do home office, entre outras modalidades. E, de fato, muitas destas acabam saindo do sistema tradicional de proteção do trabalhador. Em muitas modalidades, em vez de se fazer a formalização da relação de trabalho subordinado, da relação de emprego, com todo o sistema protetivo que há da Previdência Social, opta-se por um sistema que contrata de forma autônoma. E aí, nesse ponto, se houver algum tipo de modificação, ou algum tipo de acidente, algum tipo de infortúnio, fica realmente, digamos assim, um desamparo do sistema de previdência e assistência social. Doutor Rodolfo, outro fato grave nessa história toda é que o motorista do Uber pediu para que retirassem o entregador de dentro do carro, pois ele estava urinado e isso ia sujar o carro. Com essa situação, doutor Rodolfo Pamplona, eu repito a mesma pergunta. Isso também faz parte desse novo retrato do trabalho no Brasil? Sem sombra de dúvida. Essa postura que muitas vezes acaba soando como insensível, ou soando como algo que jamais se cogitaria em outras eras, é, infelizmente, o novo retrato do trabalho no Brasil. E, doutor Rodolfo, como ficam, então, as responsabilizações nesses casos, já que temos agora este trabalho feito por aplicativos? Bem, vamos fazer, literalmente, respondendo por partes. Se a contratação for feita na modalidade tradicional da relação de emprego, com assinatura de carteira de cobertura da Previdência Social, o fato de se trabalhar externamente e sobre outras modalidades de contato não retiraria a proteção. O fato, vírgula, porém, é que, de fato, a maior parte é contratada de forma autônoma, um contribuinte individual voluntário. E nessas situações não há uma responsabilização pelo INSS em função desse infortúnio, desse acidente. Então, nessa circunstância, a hipótese vai se resolver no campo da responsabilidade civil pura. Ou seja, quem teve efetivamente culpa no resultado danoso, e vai ter que ter culpa provada, será responsável pela reparação dos danos. O que pode acontecer é uma situação não pensando, lamentavelmente, no trabalhador, mas no consumidor, no cidadão, na pessoa que está do lado de fora e que sofre um dano causado por alguém que está no exercício dessa atividade. Aí, por incrível que pareça, a legislação do direito civil traz mais proteção do que a legislação desse trabalho mais amplo. Por quê? Porque aí nessa situação é possível pensar em responsabilização do motorista e de quem ele recebe ordens ainda, se não subordinado. Por quê? Porque, embora não empregado, ele é um preposto. E aí o artigo 932, inciso 3º, combinado com o artigo 933 do Código Civil, permite uma responsabilização. E, doutor Rodolfo Pamplona, para as pessoas que se submetem a esse tipo de trabalho por aplicativos, qual conselho o senhor deixa para que essa pessoa possa trabalhar com o mínimo de dignidade e até assistência?
Bem, vamos também responder por partes. A ideia é perceber que tivemos um novo modelo, um novo momento, inclusive político do país, em que essas modalidades de contratação têm sido estimuladas e não combatidas pelo Poder Central. Então, dentro dessa linha, o que se poderia dizer é que, de fato, é preciso esclarecer as pessoas, o seu programa já faz, sem sombra de dúvida, um grande papel nessa formação de consciência de cidadania, né, dos riscos que se corre ao assumir esse tipo de trabalho. Muitas vezes as pessoas são muito jovens, com 20 e poucos anos, muitas vezes a primeira modalidade de trabalho delas fazendo isso, e aí eu fico assim, não, eu sou jovem, não tenho problema, mas o tempo passa e nós ficamos realmente desamparados. Partindo do pressuposto que ele vai ficar realmente nessa modalidade de contratação, que eu posso lhe recomendar desde já ao cidadão, à cidadã que está fazendo isso, é que pelo menos faça os recolhimentos como autônomo para o INSS, para que, se ocorrer uma situação de infortúnio como esse, ele possa, pelo menos na condição de segurado facultativo, receber algum tipo de benefício em uma situação de infortúnio. Estou conversando na Rádio Justiça com o juiz do trabalho e também professor universitário Rodolfo Pamplona Filho sobre o novo retrato do trabalho no Brasil. Doutor Rodolfo, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, completou 76 anos em 1º de maio de 2019. E desde a criação, ela já sofreu mais de 3.000 alterações e as principais foram em momentos chaves como a promulgação da Constituição de 1988, a reforma trabalhista do governo Temer em 2017. A nova realidade do trabalho brasileiro afronta a CLT? Olha, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que a Lei 13.477, de 2017, a chamada reforma trabalhista, trouxe profundas modificações no sistema de proteção inspirado originariamente na CLT em 1943. O nosso modelo passa por uma mudança, vou dizer assim, uma crise de modelo, uma crise de perfil, uma crise de paradigma. E aí, somente o futuro é que poderá nos dizer qual será o respaldo dos nossos trabalhadores no futuro. E, doutor Rodolfo, já que estamos falando desse novo retrato do trabalho no Brasil, o que o senhor pode falar para nós sobre a terceirização de mão de obra? Essa é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque a Lei 13.429, que veio a dar uma disciplina legal na terceirização, veio digamos assim, a reboque de um sistema que de fato já ocorria há muitos anos e que na prática vinha sendo disciplinada pela jurisprudência, através da súmula 331. A lei trouxe um único ponto importante, que foi a contemplação da responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviço para dar um maior respaldo. Isso foi um ponto positivo, seguindo a linha que o TST já fazia na sua 331. Todavia, com o advento da reforma trabalhista, aquilo que era meio dúbio, porque o critério da lei de uma atividade econômica especializada, uma atividade empresarial direcionada, abriu-se a porteira com a reforma trabalhista para admitir terceirização, inclusive de atividade fim. Então, neste ponto, nós vamos passando também, é um fenômeno que não é isolado, é um fenômeno que tem que ser compreendido em toda a sua extensão. Há uma mudança do perfil das relações com a terceirização. Terceirização é tida pela administração como uma forma de excelência empresarial. Mas o fato é que, do ponto de vista fático, ela vulnera, ela fragiliza a proteção do trabalhador. Doutor Rodolfo Pamplona, até acompanhamos algumas licitações de órgãos públicos e vemos ali a disputa das empresas interessadas, participantes, pelo preço, mas sem se preocupar com a quantidade de trabalhadores ou com a qualidade desse serviço que vai ser prestado, que vai ser contratado. Como que os órgãos públicos, eles deveriam elaborar editais para uma licitação que atenda à necessidade do órgão, mas que também preserve a dignidade e os direitos das pessoas contratadas? Olha, é preciso verificar efetivamente a idoneidade não somente formal, mas principalmente nas atividades anteriormente descritas, não somente pela empresa que concorre, mas pelos seus sócios e administradores. Isso, em algumas leis de licitações, eu posso dar um maravilhoso exemplo
As leis do Estado da Bahia fala-se de uma desconsideração administrativa da personalidade jurídica para admitir essa verificação, até mesmo para inabilitação, né, de determinados licitantes. Por quê? Porque é preciso garantir um mínimo de idoneidade à administração pública que vai receber o serviço e aos trabalhadores que vão ser contratados para prestar. E, doutor Rodolfo Pamplona, estas questões que envolvem a terceirização e a precarização do trabalho não é uma exclusividade brasileira. Recentemente, lembro até que o senhor comentou sobre aqueles acidentes envolvendo os Boeing 737 MAX. Ali também foi citada a terceirização. Portanto, confirma, este fenômeno da terceirização não é uma exclusividade tupiniquim. Sem sombra de dúvida, este é um fenômeno mundial e que é combatido em todos os campos. Por quê? Porque, de fato, né, nós temos aí um sistema que tem modificado o perfil das relações de trabalho, da organização das relações de trabalho e fazendo com que se fragilize e perca-se, digamos assim, muitas vezes, a qualidade do serviço originariamente prometido. Conversamos na Rádio Justiça com o juiz do trabalho e também professor universitário Rodolfo Pamplona Filho. Falamos no Revista Justiça sobre o novo retrato do trabalho no Brasil. Falamos sobre os trabalhos feitos pelos aplicativos e também o fenômeno da terceirização. Doutor Rodolfo, muito obrigado por nos atender mais uma vez. É sempre uma honra servir o cidadão através do belíssimo serviço que é prestado pela Rádio Justiça.